Pedro Doria, bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, Gabriela. Como é que vão? Bom dia, Pedro, tudo bem? Por aqui tudo certo, Pedro. Seguinte, vamos falar a respeito de 5G, inclusive lembrar uma entrevista que nós fizemos aqui no Jornal da CBN recentemente com o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes. Ele estava conversando conosco a respeito da reinauguração, que aliás é hoje, né, da Estação Brasileira de Pesquisas na Antártida. A gente está vendo agora uma informação de que está havendo inclusive um adiamento. Estou vendo aqui na Globo News, estava previsto para hoje a reinauguração e agora a informação de que isso está sendo adiado, vai ficar para amanhã. E aí tem a ver com o tempo aqui, a Juliana Prado está me contando esse adiamento. Mas é o seguinte, ele estava conversando conosco a respeito da estação de pesquisas, e aí ele aproveitou e falou conosco também a respeito de 5G aqui no Brasil, de quando chega o 5G aqui no Brasil. E eu queria te ouvir a respeito disso, Pedro, porque o ministro ele costuma dizer que o problema do 5G está em uma frequência que é a principal frequência usada internacionalmente para essa finalidade. Ele diz que no Brasil, antenas parabólicas de TV usam uma faixa muito próxima dessa frequência e as antenas de celular podem causar interferência. Essa é realmente a questão central quando a gente fala em 5G aqui no Brasil? Cássia, não é. Mas vamos lá. Isso é importante pelo seguinte, a gente não pode esquecer que essa questão do 5G estava na Anatel, caiu no colo, o Palácio do Planalto tirou da Anatel e levou para o Ministério da Ciência e Tecnologia, caiu no colo do ministro agora, e ele está tendo de enfrentar, não sendo um especialista em telecomunicações, ele está tendo de enfrentar uma quantidade imensa de informações no trabalho que a Anatel já vinha fazendo há bem mais do que 2 anos. E ele falou no Jornal da CBN que ficaria para 2021, isso foi na sexta-feira, numa entrevista que a Folha de São Paulo publicou no domingo, ele já joga para, olha, vamos começar a ter 5G no Brasil mesmo em 2022. Isso é terrível. A questão da faixa de frequência é uma questão chave. O que acontece? Existem várias faixas de frequência que você usa em telefonia celular. Internacionalmente, essa faixa de 3,5 GHz, ela é tida como a ideal para 5G. Em essência, o ouvinte não precisa entender muito tecnicamente da coisa, mas eu conversei com uma série de técnicos na Anatel, eu conversei com técnicos também das empresas de telecomunicações e a informação essencial é a seguinte: 3,5 GHz é uma faixa que é excelente para uso onde tem muita gente, porque ela permite muito celular entrando na mesma antena ao mesmo tempo. Onde tem pouca gente, você usa outra faixa que é a faixa de 700 MHz. Cássia, onde que usa muita antena parabólica para televisão? Interior? É onde tem muita gente, onde tem pouca gente. É no interior, como você disse. É onde tem pouca gente. Ou seja, a enorme maioria das pessoas que usam no Brasil antena parabólica para televisão não vão estar com esse problema, porque não vai usar essa faixa de 3,5 GHz por lá. Então, do que a gente está falando? Ao todo no Brasil, cada um diz uma conta, mas a conta é a seguinte: ao todo no Brasil tem algo entre 8 e 12 milhões de antenas parabólicas. Quando a gente fala de antenas parabólicas que vão estar do lado de uma antena celular, 3,5 GHz, se a gente estiver falando de 1 milhão de antenas parabólicas, a gente está falando de muito. Isso, perante o custo da implementação de uma infraestrutura de 5G, é absolutamente nada. É um custo irrisório para você comprar um filtro e dar para as pessoas poderem assistir televisão em paz sem que o celular mexa com elas. Quer dizer, esse discurso, essa questão técnica surgiu faz uns 2 anos na Anatel, numa briga, porque cada um, entre as empresas de radiodifusão, entre as empresas de telecomunicações, entre as empresas que vendem televisão, cada um tem um interesse, o que é absolutamente normal, e você tem esse debate continuado acontecendo dentro da Anatel. Num determinado momento, dentre as empresas de telecomunicações, existiu uma briga que umas queriam adiar o leilão, outras não queriam, e usaram essa desculpa, vai interferir em antena parabólica, porque em essência obrigava a Anatel a fazer uma série de relatórios, uma série de estudos, etc. Tudo bem, tudo certo, a Anatel já conhece o problema, a Anatel já estudou o problema.
Só que existe um problema que não tem absolutamente nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com a Anatel, não tem nada a ver com o Ministério das Comunicações, da Ciência e Tecnologia. Tem a ver com o Palácio do Planalto. Existe uma pressão real do governo americano, uma pressão pública no mundo, para que todos os aliados se recusem a usar a tecnologia da Huawei, da empresa chinesa, que é a principal fabricante de equipamento de telecomunicações. No fim das contas, o que está acontecendo é isso, é essa pressão. O governo federal não pode chegar para as empresas, para as grandes empresas de telecomunicações brasileiras e falar: vocês estão proibidos de comprar de tal fornecedor. Não sem ter um bom argumento técnico. O argumento técnico não existe. Então, como ela não pode fazer isso, eles ficam, e eles não sabem o que responder aos Estados Unidos, eles estão fazendo esse jogo de empurra, aí tira da Anatel, que já tinha feito todo o trabalho, joga para o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem que refazer um monte de coisa de novo, a Anatel não passa informação para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Quer dizer, no fim das contas, é uma grande criar de uma confusão para que a gente adie a implementação de 5G. Pedro. Não vamos esquecer... Diga. Desculpa te interromper. O ministro também falou na conversa que ele teve com a gente que muitos pontos aqui do Brasil sequer têm acesso ainda ao 4G, né, no país inteiro. Você acredita que é possível a gente trazer direto o 5G até para essas localidades? Porque o 5G é o que é a internet das coisas, né, o que vai permitir a internet das coisas. Se a gente não consegue chegar nisso, estaremos cada vez mais atrasados com relação ao desenvolvimento de todos os outros países. Vamos ficar cada vez mais atrasados. Correr atrás de implantar agora infraestrutura de 4G é bobagem. Isso é uma tecnologia do passado. É muito importante você ter mencionado essa coisa aí de que o 5G é a internet das coisas, porque muitos dos ouvintes não devem compreender isso. Para que a internet das coisas funcione, o 5G precisa ser implementado. O próprio ministro, na entrevista que deu para vocês no Jornal da CBN, falou muito, né, de agricultura 4.0, de cidades 4.0, tudo mais. No fim das contas, a gente está falando de ambientes inteligentes. Agricultura inteligente, cidades inteligentes e tudo mais. Ou seja, mais eficientes. Por quê? Porque você consome a quantidade, por exemplo, na agricultura, a quantidade de água necessária, a quantidade de defensivos necessária. Você sabe que região pode ser melhor semeada e que região pode ser menos. Você aumenta a produtividade muito e diminui o desperdício muito, porque você espalha um monte de sensores. Imagina o Brasil como líder na questão de exportação agrícola do mundo. Repentinamente, porque a gente não tem tecnologia 5G, todos os nossos concorrentes vão estar com essa tecnologia e, portanto, vão estar com a agricultura 4.0 e nós, que temos um bocado por conta da Embrapa, tecnologia de ponta na nossa agricultura, o que representa enormemente para o PIB brasileiro, para a balança comercial brasileira, vamos atrasar também isso. Quer dizer, o impacto no Brasil desse constante adiamento do 5G é imenso, e esse adiamento é político. Pedro Doria, muito obrigada. Voltamos a conversar na semana que vem. Até lá. Até.